Amém. Graças a Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor derrame graça sobre a tua vida. Nós sabemos que vivemos pela graça. Graça é um bem merecido. Nós não merecemos a graça de Deus. Aquilo que Ele fez por nós na cruz, o seu amor, aquilo que Ele nos deu hoje pela manhã, a vida, nós não merecemos, é graça. Por isso, para o cristão, a marca do cristão é a humildade, Marcelo. Porque nós sabemos que não temos o direito, não somos, não temos. Quem é Ele. Como João Batista, ele diz que Ele cresça e eu diminua. Que Ele cresça e eu diminua. Nós precisamos viver dessa forma. Quando nós entendemos a graça de Deus, nós vivemos assim. Nós vivemos com o coração quebrantado, humilde, porque entendemos que tudo que temos vem das mãos do Senhor. E eu quero compartilhar com você uma porção da palavra de Deus que se encontra lá na carta de Tiago, lá no finalzinho da Bíblia. Se você tem sua Bíblia aí, pegue a sua Bíblia, abra conosco. Nós precisamos comer dessa palavra e eu quero desafiar você. A leitura bíblica anual, estamos terminando fevereiro, ainda dá tempo de você fazer a sua leitura anual. Nós motivamos todo cristão a ler a Bíblia pelo menos uma vez por ano. Então, se você seguir o roteiro anual de leitura, você vai terminar o ano lendo a Bíblia toda. Imagina que bênção! Então, quero desafiar você. Se você tem a sua Bíblia aí, pegue, abra lá no livro de Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 22, que diz assim: Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da verdade, da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Que palavra abençoada! Você quer ser realizado ou bem-sucedido em tudo que você fizer? É simples, ouça a palavra de Deus. Olha que palavra tremenda. Quantas pessoas aí, né, Marcelo, pagam cursos e mais cursos para aprender o sucesso. Paga caro para ter um coach e fazer um curso e saber conquistar coisas, chegar em primeiro lugar. Você tem muitos cursos hoje sobre sucesso, ser bem-sucedido. E a palavra já nos dá o caminho das pedras. E às vezes nós não olhamos isso. Pagamos caro por um curso, mas não paramos para ouvir a palavra de Deus. Investimos pesado em cursos e palestras e não paramos para ouvir a palavra de Deus, que é pregada gratuitamente, todos os dias. Seja em rádios, a igreja, você pode ouvir a palavra de Deus. E ela está dizendo, você quer ser bem-aventurado, abençoado em tudo que você realizar? Ouça essa palavra. E eu quero trazer alguns princípios aqui. E o princípio que essa palavra nos traz, Marcelo, é do espelho. Tiago, que era ele não era esse Tiago, né? Não era o apóstolo. Nós temos aí o Tiago maior e o Tiago menor, né? Mas ele vai escrever nessa carta essa palavra tão poderosa ao nosso coração sobre a nossa vida.
sobre a palavra de Deus na nossa vida. Ele diz: se você é ouvinte e não praticante, você é como alguém que olha no espelho, vê a sua imagem e logo sai e logo esquece. Então ele usa a imagem do espelho, e nós sabemos que na antiguidade o espelho era feito de bronze, de areia polida, e ela era todo polido, mas ele não tinha uma imagem clara, né? Era uma imagem opaca, você via uma sombra das coisas. E Tiago traz essa ideia, que a gente precisa entender. Nós não podemos ser esse homem que olha por uma imagem no espelho e olha para si mesmo. Então, Tiago, ele diz que esse homem ele olha o espelho, e a gente vê aí, principalmente as mulheres, né? Vão sair, olha no espelho. Homem também, né? Você vai ver se o cabelo tá arrumado, eu não tenho esse problema, né? Você vai ver se a roupa tá certinha, né? Se os botões estão abotoados certinho. Então você olha no espelho e aí você vê como você está. Tiago traz essa ideia da pessoa que contempla no espelho. E é interessante isso, porque você olha no espelho, quando você se interessa pelo espelho, ele traz uma ideia de olharmos para nós mesmos. Tiago, ele vai dizer que a verdadeira religião, imaculada e sem defeito, é visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições. Sabe o que isso quer dizer, Marcelo? É que a verdadeira religião, a fé, tem a ver com não olhar para si mesmo, não ser egoísta. E o grande problema que nós temos de praticar a palavra, de viver o verdadeiro evangelho, a verdadeira religião, é o egoísmo. É a gente olhar para nós mesmos. Tem um autor de um livro, achei interessante, a Adriana mostrou para mim, ele conta uma história de um rapaz que estava jogando futebol na areia, e ele estava observando o pessoal jogar futebol, e um menino, esse rapaz, ele olha e vê um caco de vidro ali. E quando ele vê aquele caco de vidro, ele corre e ele pega aquele caco de vidro que estava ali onde eles estavam jogando e ele joga para mais longe. E aí ele ficou pensando, né? Alguém vai pisar nesse caco. Ou seja, eu tirei do meu problema, eu resolvi o meu problema. O outro, alguém vai ter o problema dele, né? Que poderia ser meu, eu repasso o problema. Quantos de nós temos sido egoístas? Nós vamos na igreja por nós mesmos, nós oramos por nós mesmos, nós oramos pela nossa família, pelos nossos problemas, pela nossa dificuldade, pela nossa dor, pela nossa enfermidade. O Tiago está dizendo, olha, você não pode ser esse homem, essa mulher, que olha para o espelho, olha para ver a sua própria imagem, para ver como está, para ver os seus problemas, as suas lutas. E eu quero dizer para você, você quer ser curado, você quer ser curada, pare de olhar para a sua enfermidade. Comece a orar para outros, porque a palavra de Deus nos diz que Jó recebeu bênção quando ele estava intercedendo pelos seus amigos. Sabe? Um coração altruísta que pensa no outro, que não vive olhando em um espelho para a sua própria imagem, é um coração cheio de fé, da verdadeira religião. Sabe? Pare de olhar para si mesmo. Eu sempre brinco que quando eu fiquei olhando, a gente brinca assim, não olha para o umbigo, né? O pessoal só fica olhando para o umbigo. Quando eu fiquei olhando para o meu umbigo demais, eu descobri que eu tenho uma hérnia. Então para de olhar para o seu umbigo que você vai achar problema, né? Nós precisamos entender. Então Tiago, a primeira coisa é que ele diz que muitos estão vivendo a palavra, a verdade da palavra para si mesmo, não para o próximo. Nós precisamos amar o nosso próximo. Precisamos pensar no próximo. Hoje, você pensou em alguém? Você orou por alguém? Você abençoou alguém? Nós precisamos acordar e pensar assim, quem eu vou abençoar hoje? Pastor Randy Clark, ele diz isso.
Primeira coisa, quando ele lê a palavra, ele recebe a palavra de Deus, ele diz, com quem que eu vou compartilhar essa palavra? Porque a gente precisa ser um cristão que compartilha. Não podemos ser egoístas. Então você quer sair do teu problema, você quer ser bem-sucedido? Pare de olhar para si mesmo. Pare de olhar para a sua dor. Quantas pessoas estão falando da sua dor, parece fila do SUS, a gente brinca, né? Porque um fica falando, olha, a fila do SUS, olha, eu tô com um problema. Não, o meu é pior, né? E aí o outro fala, não, mas olha, o meu, eu tenho isso e mais aquilo, hein? E a gente parece essa conversa da fila do SUS, né? E você achar que o seu problema é pior e olhar para si mesmo. Pare de olhar para o seu problema. Olhe para Jesus. Olhe para o próximo. Estenda a mão. Abra o teu coração. Deixa Jesus agir através de você. No meio da sua dor, você pode ser abençoado e abençoada. Amém? Você quer ser bem-sucedido? Ele vai dizer também que aquele que é bem-sucedido, ele pratica a palavra, não é esquecido. Quantas pessoas que olham no espelho, sabe quem é, né? Entende quem é. Eu sou um cristão, mas é um cristão esquecido. Ele olha no espelho e quando ele sai na rua, ele esqueceu que é crente, Marcelo. Aí ele faz o que todo mundo faz. Ele xinga como todo mundo xinga no trânsito, né? Ele distrata, ele faz aí as falcatruas como todo mundo faz na empresa, ele mente, ele esquece que ele é cristão. E Tiago vai dizer, você não seja esse cristão esquecido, que sai do espelho, sai do culto e já esquece o que ouviu. Lê a palavra de manhã e já esquece. Briga com um, chuta o cachorro, xinga o vizinho. Quantos cristãos? Você chega num lugar e a pessoa fala assim, mas você é crente? Ou você é um cristão? Não pode ser. Caloteiro, não paga as contas, não dá bom testemunho. Tiago está dizendo, nós não podemos esquecer que nós somos crentes. No teu trabalho você não pode esquecer. Na empresa não pode esquecer. No meio da família não pode esquecer. No meio da sua dor, você não pode esquecer que você é crente. No meio das suas adversidades, você não pode esquecer. Quantas pessoas, né, que você, como pastor, é engraçado, né? Que às vezes as pessoas acham que nossos olhos aí, né, podem ser os olhos de Deus. Eu falo, meus olhos não são de Deus. E às vezes quando você chega num lugar, alguém que está fazendo alguma coisa errada, logo a pessoa muda, já tem uma atitude diferente. Meus olhos não são de Deus, de um pastor, de um padre, não é os olhos de Deus. E você não precisa mudar por nós, mas nós precisamos mudar por Ele, Jesus Cristo, que está ao nosso lado. Nós precisamos entender em todo o tempo aquilo que você fala, né, para o seu amigo de trabalho, a piadinha que você conta, Jesus está ouvindo. Ele não te abandona. Eu posso não ouvir, os irmãos da igreja podem não ouvir, mas Jesus está ouvindo. Como você está tratando a esposa, o esposo, como você está tratando o seu filho, como você está fazendo os seus negócios, Jesus está vendo. Não seja um cristão esquecido. Não seja um homem ou uma mulher esquecida, que sai da igreja, esquece, como aquela historinha, né? Não aconteceu em Bandeirantes, não, mas diz que um dia a esposa de um pastor chegou com a mudança na igreja, e aí os irmãos todos alvoroçados perguntou o que é, por que essa mulher está chegando com a mudança? Falou, não, quero morar na igreja, porque na igreja meu marido é uma bênção, né? Na igreja meu marido é um santo, mas em casa, sabe, às vezes nós estamos assim, crentes, como diz o nosso bispo Fernando, crente meia boca, né? Meia boca, não só esquecido, né? Então não esqueça que você é um cristão, aonde você estiver, a luta que você estiver passando,
você é um cristão. Não importa a dor, não importa a enfermidade, não importa as adversidades, você é um cristão. Amém? Não seja esquecido. E aí ele termina aqui falando para nós sobre esse homem ainda que está olhando no espelho. Primeiro, ele vai trazer essa ideia, não ser egoísta. Segundo, não ser esquecido. E ele diz assim: esse homem, ouvinte da palavra e não praticante, ele assemelha aquele que contempla o rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, egoísta, mas logo se esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Ele está dizendo que esse homem, ele logo se esquece da sua aparência. A sua aparência. Sabe o que isso quer dizer? Nós esquecemos também de como nós somos. Porque nós olhamos, quando vemos no espelho, nós olhamos a nossa aparência. Mas o que Tiago está dizendo é que a sua essência está corrompida, não é a aparência. Nós olhamos aí, talvez você colocou um vestido bonito, uma roupa bonita, um bom terno, isso é aparência, aparentemente. Mas o que está dentro? Você tem praticado a palavra? Sabe, muitas vezes nós olhamos aqui e não conseguimos ver a nós mesmos, o nosso erro e o nosso pecado. Nós queremos parecer bonitos, mas lá dentro, como diz a palavra, né? O Senhor falando dos fariseus, são sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? Ele é bonito por fora, todo pintado, né? Parece uma arte. Alguns eram pintados, né, por artistas, o sepulcro caiado. Mas por dentro tinha o quê? Podridão, né? Por dentro era algo que estava fedendo, né? É isso que Jesus está dizendo. Sepulcro caiado, por fora bela viola, por dentro pão bolorento, não é isso o ditado? É isso que Tiago está dizendo. A aparência, sabe? Muitas pessoas esquecem do seu pecado. Ele esquece porque o espelho nos mostra. Quando você olha no espelho, você não vê só a aparência, você também vê quem você é. Quem você vê quando você olha no espelho? Às vezes você está olhando lá e você está vendo alguém que é irado, alguém que é inconstante, alguém que é medroso, alguém que é mentiroso, alguém que está enganando a esposa, o esposo, está enganando a família. Você vê isso. As pessoas não veem. Eu não vejo, Marcelo vê, mas você vê. Quando eu olho no espelho, eu vejo. E eu preciso contemplar. Muitas vezes eu sinto vergonha. Por quê? Porque eu sei quem eu sou, de verdade, quando eu olho no espelho. Você sabe quem você é? Ou você só vê a aparência? Você vê quem você é quando você olha no espelho? Quero dizer para você, meu querido, Tiago nos traz essa reflexão. Olha o teu pecado, olha onde você tem que consertar, olha o que você tem que mudar. Persevera na palavra e você vai ser bem-sucedido em tudo que você realizar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Possamos fazer essa nossa autoanálise, e analisar a quem nós estamos servindo. Amém? Glória a Deus. Nesse momento vamos agradecer os nossos abençoadores, que coloca a mão no bolso todos os meses, para nos abençoar, para que possamos estar ao ar aqui,
sábados, às 7 da manhã, aqui pela Rádio Cabiúna. A panificadora e confeitaria Maná, nosso irmão Junião tá firme já.